Então, esse é o teorema mais importante do cálculo, da análise, e certamente vai ter gente que vai dizer que é o teorema mais importante da matemática. Por isso que ele tem esse nome. E é curioso que é um dos poucos teoremas famosos em matemática que não tem nome de ninguém associado a ele. Outros teoremas famosos da matemática, o teorema de Pitágoras, teorema de Role, teorema não sei de quem. Tem muitos teoremas, mas o teorema fundamental do cálculo e o teorema do valor médio, que é outro teorema fundamental, não tem nome associado, felizmente, porque matemática não é uma atividade puramente individual. Ninguém chega a provar ou enunciar um teorema desse e entender o que está acontecendo sem ter tido muito trabalho antes. Então vamos lá, teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é basicamente escrever isso aqui direito. Então nós temos o seguinte, nós temos uma função definida no intervalo AB, contínua. Basta essa condição. Ela é contínua. Opa! Valores reais, contínua. Essa é a condição do teorema. Veja que ele é interessante porque ele é um teorema que as hipóteses são basicamente só continuidade da função. Muito bem. Então, eu vou enunciar como parte do teorema fundamental do cálculo um teorema que, em geral, é enunciado separadamente, que diz que essa função é integrável. Então, eu vou enunciar aqui. Então, seja f contínua. Essa é a hipótese. Então, f é integrável neste intervalo, não vou, né, isso aqui está subentendido, na verdade, em qualquer subintervalo. Eu posso integrar de A até qualquer ponto S aqui, ou T, ou seja qual for a variável que nós vamos utilizar. Tá? Então, f é integrável. A função, agora eu vou definir uma função. G. Nós vamos usar aqui, como é tradicional, a variável x. Então aqui eu posso usar t ou s, eu vou usar s. Deve ficar parecido com isso aqui. Definida da seguinte forma, ela é integral de a até s de f de x dx. Tá aqui eu defini, já que ela é integrável, eu posso integrar em qualquer pedacinho, não preciso integrar o intervalo todo, integro só num pedaço. Para cada valor de S, bom, essa função também está definida no intervalo AB. Definida por isso aqui. Então, qual é a propriedade? O que ela satisfaz? Vamos escrever lá. Então, esta função é... Bom, em primeiro lugar, vou colocar a condição de que ela é contínua no intervalo fechado. Né? Mas mais do que isso, é diferenciável no intervalo aberto. Ou seja, qualquer ponto aqui S, eu posso diferenciar essa função em relação a S. Né? E aí vem a grande sacada. Observem que eu vou escrever assim. Vou usar a variável da G. Mas lembre que variável é um nome só para representar a variável independente, poderia ser qualquer letra. Então, eu pego a f, que está definida em função de x, troco o x por s, simplesmente. E a derivada da g, sua variável é s, derivada desta expressão, existe. É isso que eu estou dizendo, ela é diferenciável. Mas mais do que isso, ela vale exatamente o valor da função f. Ou seja, se eu integrar a função f no intervalo, deixando
extremidade superior variar e derivar em relação a essa variável, eu volto na função f. Esse teorema está me dizendo que a integração definida, a integral de Riemann, usando dessa forma, é uma operação que é a inversa da operação de derivação. Este resultado vai nos permitir resolver essa integral sistematicamente. Porque a ideia vai ser que eu vou procurar essa função g, cuja derivada é a minha função dada. Então, se a minha função é a função x, a função cuja derivada é x2 sobre 2. Se a minha função é 1 sobre x, a função cuja derivada é 1 sobre x é log do módulo de x. Se a minha função é seno, a função que eu vou usar, g, vai ser menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno. Se for cosseno, é seno, porque a derivada do cosseno. Então, essa forma de escrever a minha integração, basta eu calcular essa g. E aí eu determino. Né? E a g tem essa propriedade. A derivada dela é a f. Então a g é o que a gente chama uma antiderivada de f. Esse é o conceito de antiderivada. É pegar a função e achar uma função cuja derivada, então eu vou pôr aqui entre parênteses, é f. G é chamada de antiderivada de f. Também tem um outro nome que é primitiva. Ou primitiva. São os dois nomes mais usados. A gente não fala que ela é a integral, mas a gente depois vai usar uma expressão, dizer, porque é uma função, né? Para nós a integral é um número. Aqui eu usei a integral para definir a função. A gente vai chamar disso de integral indefinida, basicamente, em princípio. Mas é mais tradicional, a gente vai chamar isso aqui de antiderivada. Tá? Antiderivada. Ou primitiva. Então, qual é a primitiva para f? É a função cuja derivada é f. Mas lembrem que nós já vimos que se eu pegar uma função e somar uma constante, não muda a sua derivada. Então, na verdade, não existe uma antiderivada. Não existe uma primitiva. Existe uma infinidade. Se eu pegar uma função g e somar uma constante, eu obtenho outra antiderivada. Depois nós vamos ver como é que isso se resolve. Parece que a integral pode ter dois valores diferentes. Não. Vocês já vão entender, quando eu terminar o teorema, o que isso significa. Mas é importante, né, que g tem esse nome de antiderivada primitiva, exatamente quando ela satisfaz essa propriedade. Nós vamos fazer um intervalo, para descansar um pouquinho. E em seguida nós vamos trabalhar para mostrar esse teorema. Mas a ideia da demonstração, na verdade, nós já começamos, que foi aquele problema da distância. Nós vamos só transformar aquele argumento num argumento matemático mais organizado. Então, temos o enunciado do teorema, vamos entender bem. Eu fiz uma pequena modificação aqui para ficar bem claro que a função f é integrável em todo subintervalo contido em AB, portanto, eu posso calcular essa integral. Ele é basicamente, se ele é integrável no intervalo AB em geral, isso vai ser verdade, mas está mais explícito. Então eu posso fazer essa integral de A até S, onde S vai ser um ponto aqui no interior, né? E aí, essa função definida, g, que é basicamente a área de A até S, né? Definida pela função f, aquela região. Isso é uma função contínua em todo o intervalo, mas a parte mais importante é que ela é diferenciável nos pontos do intervalo aberto e a derivada tem exatamente o valor da f. Tá? Naquele ponto. Então, se a gente pensar um pouco naquele nosso percurso, o que isso diz é o seguinte: eu estou num certo instante que a minha velocidade, digamos, está em 110 por hora.
né? Pode estar variando, não precisa ser constante. Mas ele me diz que naquele instante ali, né, o que eu estou acrescentando em termos de distância, o acréscimo da distância instantâneo, é dado multiplicando, dado por essa velocidade, né? Quer dizer, se eu derivo a variação da distância, é exatamente o valor da velocidade naquele ponto, que é uma coisa razoável. E é dado, basicamente, pensando como se fosse um retângulo infinitesimal ali de acréscimo de distância. Essa variação dessa distância instantânea, então, é a velocidade, né? No nosso exemplo lá, o G seria a distância percorrida e a F é a velocidade. Muito bem. A questão da variável, se alguém está meio intrigado, aqui eu integrei em x, ali é s. O uso da variável de integração é o mesmo uso da variável na derivada. Você pode trocar o nome das derivadas. Então, se alguém gostaria que fosse x, a gente pode integrar em t aqui e pôr de a até x. Não tem nenhum problema. E aí ficaria g' de x igual a f de x. Tá? Voltaria na variável original. E usaria como nome da variável de integração um outro nome. Mas não é muito importante isso. O S percorre a mesma escala, a mesma que o X. Né, ele está percorrendo o intervalo AB da reta da mesma forma como o X percorria. É só uma mudança de nome de variável. Então nós vamos demonstrar esse teorema. Nós vamos fazer o seguinte. Essa primeira parte ali, que diz que f é integrável, na verdade é a parte mais difícil desse teorema. É a parte mais difícil. O conceito de integração, de dizer quando uma função é integrável ou não, que usa aquele limite, é um conceito relativamente complicado e difícil de usar. Então, dizer essa função é integrável se ela for contínua é um conceito, não é só o conceito é difícil, a própria demonstração é difícil. Em geral, é um curso de matemática mais avançado que a gente trata dos critérios de integrabilidade. Deixa eu dizer, claro, nós vamos ver exemplos que a função não precisa ser contínua. Essa é a condição deste teorema. Você pode ter funções que não sejam contínuas e são integráveis, sem problema nenhum. Mas para esse teorema e para valer principalmente esta conclusão nesta forma, a gente pede que a função seja contínua. Então, essa primeira parte eu vou considerar como resolvido, e aqueles que tiverem interesse, então, tem que estudar um pouquinho mais de matemática, de limite, de propriedades, para saber entender bem a questão da integrabilidade, esse conceito de integrabilidade. Então, nós vamos assumir como verdadeira aquela primeira frase. F é integrável naqueles subintervalos. O que interessa para nós, do ponto de vista realmente de uso da integração, nesse momento, é mostrar que essa função definida aqui satisfaz essa propriedade. Ok? Muito bem. Então, quando a gente escreve uma coisa assim, a gente quer derivar. Isso aqui é derivada, então eu vou derivar. Vamos fazer a definição. Como é que eu calculo G' de S? Ora, eu faço o limite, eu vou usar aquela formulação assim. Quando h tender a zero, de G de S mais H, menos G de S sobre H. Tá? Lembrem, essa aqui é a fórmula da definição de derivada usando o acréscimo ΔX aqui, né? O acréscimo chamado de H. Formulação em geral, a gente põe S aqui, S0 aqui, né? Num ponto S0. Mas quando a gente está trabalhando com a variável S, com o S como nosso ponto de interesse, então a gente pega S, marca o S, soma H ou subtrai um valor, o H pode ser positivo ou negativo, então eu vou somar ou subtrair um pequeno valor, faço a diferença, isso aqui é um ponto próximo, H está indo para zero, esse é um ponto próximo a esse, faço a diferença e divido por esse acréscimo, que é o ΔX, x menos x0, né, o ΔS nesse caso, S menos S0. Então essa é uma formulação da definição. Muito bem, se a gente reescrever isso aqui, a gente vai ter o seguinte. Vamos escrever aqui mesmo. Eu vou usar a definição do H, do G. Então isso aqui é a integral de 0 até S mais H, de F de x dx,
menos a integral de 0 até S. O G é definido como pela integral. Vai de... desculpe, A não é 0. O A é o ponto inicial. Vai de A até S mais H, e aqui vai de A só até S. E eu faço a diferença, divido tudo por H. Agora nós vamos usar aquela ideia, que eu vou fazer o desenho aqui. Aqui está o A, aqui está o S, e aqui está o S mais H. Bom, se o H for negativo, o meu desenho eu teria que pôr do lado de cá. Mas lembrem que eu vou usar aquela fórmula agora que diz o seguinte, que a integral de A até S mais H de f de x dx é igual à integral de A até S mais a integral de S até S mais H. O que é isso aqui? Né? Eu vou integrar daqui até aqui. Eu integrar de A até aqui, basicamente, é integrar esse pedaço mais esse pedaço. Calcular essa área mais essa área. Então está aqui. Faz se a função é positiva, negativa, as contas sempre dão certo, porque a ideia é que você está acrescentando, a parte que você acrescenta aqui é exatamente o que está ali. Se o H for negativo, o desenho devia estar o S mais H do lado de cá. Mas lembrem que a minha fórmula sempre vale. Então, porque seria daqui até aqui, eu quero ir daqui até aqui, é daqui até aqui, mais daqui até aqui. Só que esse aqui conta negativamente. Então, tanto faz se o H é positivo ou negativo, aquela fórmula ali sempre vale. Então, eu posso reescrever isso aqui. Se vocês olharem, esse termo é esse termo aqui. É isso mais isso. Esse aqui está repetido, sobra só isso aqui. Esse aqui é o limite. Quando h tende a zero, da integral ds até s mais h de f de x dx. E tudo isso dividido por h. Ok? O que eu fiz? Escrevi a fórmula usual, peguei a fórmula, substituí o valor de g que é dado pela integração, e usei a propriedade básica que se eu estou integrando e fazendo essa diferença, esse termo aqui, na verdade, eu vou de A até S, e depois de S até S mais H. E o A até S e esse termo aqui se cancelam. Esse termo aqui, de novo, é essa parte aqui. Então, menos, sobra só isso aqui. Que é isso aqui. Né? Vamos escrever do lado de cá, que talvez fique um pouquinho mais limpo. Essa mesma expressão que está aqui embaixo. Pronto. Agora, eu quero estudar esse cara aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte. Então, vou fazer o desenho. Aqui está o A, aqui possivelmente o B, aqui está o S e aqui está o S mais H. Se o H for negativo, está do lado de cá. E eu só estou olhando esse pedaço da função daqui até aqui. Só estou integrando nesse trecho aqui. E dividindo por H e fazendo o limite quando H vai para zero. Eu ainda não sei direito como controlar isso, mas agora nós vamos usar a propriedade fundamental, que F é contínua. Eu estou no intervalo fechado. Nessa forma de escrever aqui, H é positivo. Se fosse H negativo, eu tinha que pôr o S mais H do lado esquerdo. Mas se eu vou considerar, tenho essa função. F é contínua. Definindo o intervalo fechado, o que nós sabemos? Isso é a matéria da prova. O que nós sabemos de uma função f definindo no intervalo fechado? O que a gente pode dizer? Sem fazer nenhuma conta. Tem máximo e tem mínimo.
Portanto, F tem ponto de máximo, tem pontos de máximo e de mínimos globais Vamos dar nome para esses pontos. Eu vou chamar o ponto U, o ponto de mínimo. E o ponto V são pontos aqui. Pertence a esse ponto, a esse intervalo. E esse aqui é o ponto de máximo. E são globais. Ou seja, todos os outros pontos intermediários aqui, entre S e S mais H, inclusive as extremidades, o valor da F é maior ou igual a F de U e é menor ou igual que o valor. Então, se X é S, né? Bom, eu fixei aqui, vamos chamar de T. Se T pertence ao intervalo, pode ser X também. Que F de T é maior ou igual que F de U e menor ou igual que F de V. Está aqui. A função ser contínua garante que para cada valor de H, que vocês escolherem pequeno, nesse intervalo S, S mais H, se estiver do lado de cá, tanto faz, a função tem um ponto U e um ponto V, só estou marcando, tanto faz onde estão. No desenho aqui seria as extremidades, porque a função é crescente, né? O U seria esse e o V seria aquele. Mas não interessa, a função pode fazer o que quiser aqui dentro. Tem um ponto de mínimo local, um ponto de máximo local. Só isso. É global, neste intervalo. Neste intervalo. Ele não serve para o intervalo AB todo, eu não estou muito interessado no que está acontecendo longe. Só quero saber o que está acontecendo aqui perto. O valor de S está aqui. O ponto S é o ponto de interesse. Então, eu tenho esse FU e esse FV. Ok? O que essa expressão aqui me diz? Aliás, a gente pode usar o próprio X, né? Porque eu estou integrando em X, então vamos usar o X. Não preciso trocar a variável, vou usar o meu intervalo. O S é um ponto do intervalo AB. A nossa variável geral é a variável X de integração. Eu posso usar aqui também, em todos os pontos onde X está nesse intervalo, satisfaz essa desigualdade. E agora eu vou lembrar que quando eu tenho uma desigualdade assim, esse aqui é um número, esse aqui é um outro número. É o valor máximo e o valor mínimo da função. O que eu posso dizer sobre a integral? Eu posso dizer o seguinte. Era a propriedade número 7. Se não me engano, era a propriedade que eu escrevi, número 7. Me diz que a integral de f de x entre S, que é o intervalo de interesse aí onde eu estou olhando, dx, é maior ou igual que m fu vezes o quê? Esse menos esse, que é h. E menor ou igual Vocês concordam com isso aqui? Isso aqui é a propriedade 7. Se a função está entre esse valor e esse valor, a integral nesse intervalo que tem largura h é exatamente isso aqui e isso aqui. Só uma observação, essa ordem aqui, o h, eu vou usar o h positivo. Se o h for negativo, inverte isso aqui, mas também inverte o sinal dessa integração. Então, inverte todas as desigualdades. E é só controlar direitinho, serve também para H negativo. Então, esse aqui eu vou usar H positivo aqui. Né? Eu vou tomar que H é
número positivo. Ele está indo para zero, ele pode ser positivo ou negativo. Esse aqui é o lado positivo, H é positivo, ele está vindo, tendendo para zero por cima. Depois a gente pode fazer tudo por baixo, muda um pouco essa expressão, tem que tomar cuidado que o H pode ser negativo, e aí tem que tomar cuidado quando eu vou fazer a seguinte conta, eu vou dividir isso aqui por H. Então na hora que eu divido por H, assumindo o H positivo, deixa eu reescrever aqui. Quando eu divido por H, eu obtenho isso aqui. Então, do lado direito, eu posso escrever essa desigualdade. Ora, esse cara é exatamente o que está ali no meio, é o meu limite. É a função que eu estou tentando fazer o limite, é a integral dividida por H. Agora vamos fazer o H ir para zero aqui. O que acontece? Bom, H vai para zero é o que eu quero, aqui no meio. E aqui? O que acontece quando H vai para zero? Vamos olhar no desenho. O S mais H tende para o S. Esses pontos FU e FV, para cada valor de H, eles são pontos que estão entre S e S mais H. Eles não ficam do lado de fora, eles vão mudando. Você vai mudando aqui, os pontos de máximo e mínimo vão mudando, porque o intervalo está mudando, mas eles estão sempre entre S e S mais H. Esse U e V são pontos que pertencem... Então, quando eu vario H, esses pontos variam junto. Para cada valor de H que eu pego, tem um U e V correspondente. Então, o que acontece agora quando H vai para zero? Então, esses números aqui, que estão neste intervalo, H indo para zero, eles vão tender para quem? O U e o V. Vão tender para S. Então, à medida que H tende a zero, o U e o V tendem a S. O U e o V são definidos para cada valor de H, o ponto onde F é máximo e o ponto onde F é mínimo aqui. À medida que o H anda para cá, eles sempre ficam no intervalo. Como o H está indo para zero, o U e o V vão andando para o lado de S. Quando o H for para zero, eles vão para S. Ok? Mas se U e V vão para S, para onde vai F de U e F de V? F é contínua. De novo. Então, a função contínua faz o limite da variável, o valor no limite é o valor da função. H vai para zero, F de V vai para F de S e F de U vai para F de S. F de S é igual a F de S. Portanto, esse cara no meio vai para F de S. Portanto, nós não só provamos que dá F de S, mas que a função é diferenciável. Porque a gente provou que existe esse limite. A gente provou que aquele limite que define a derivada existe. E, além disso, vale F de S. Essa é a conclusão do teorema. Né? Apaguei, mas essa função é diferenciável e G' de S. É o valor da função F naquele ponto. Vamos recapitular a demonstração. Primeiro ponto da demonstração é esse aqui. É escrever o que é a derivada. Pega um ponto no interior do intervalo, ele não está no interior, atenção, está entre A e B no interior. Faça um acréscimo, que pode ser positivo ou negativo, H. Ao final da conta nós fizemos para H positivo, se fizer para H negativo é a mesma coisa, é só pensar geometricamente e as coisas vão andar para cá. Né? Tem que dar certo do mesmo jeito. Aí, aqui, eu faço a diferença do ponto com acréscimo, ponto base, que é o S, divido por H, substituo a integração, uso essa propriedade da integral, escrevo isso assim. Muito bem. Eu preciso calcular esse cara. Então, eu pego esse cara aqui e vou... Primeiro, eu faço uma conta
usando o máximo e o mínimo da função nesse intervalo, e escrevo isso aqui. Para cada valor de H, eu acho esse U e esse V, eles na verdade têm um índicezinho H, eles dependem do H. À medida que o H diminui, esse número pode mudar, porque é o máximo e o mínimo no intervalo que está variando. Mas é sempre o máximo e o mínimo naquele intervalo, que existe porque a função é contínua. Então, nesse intervalo aqui, tem o valor máximo, o valor mínimo, e esses pontos U e V estão entre esse ponto e esse ponto. Quando o H vai para zero, o U e o V vão junto para S. Se o U e V vão junto para S, o F de U e o F de V vão para F de S, porque a função é contínua. Esse passo aqui é a continuidade da F. O limite existe e é o valor da função no ponto. Continuidade de novo. Usei 2 vezes a continuidade da função. Primeiro, para garantir que existia o máximo e mínimos globais aqui. O máximo e mínimo global aqui nesse intervalo. E o segundo, para quando eu fizesse o H ir para zero, garantir que, à medida que o U tende para S, o F de U tende para F de S. E o limite é F de S pela continuidade. E aqui do lado de cá é o valor máximo, o F de V vai para F de S. Teorema do confronto, se esses caras aqui vão para o mesmo valor, o que está no meio vai junto. Então nós usamos continuidade, existência de máximo e mínimo, que é um teorema super importante. Usamos a comparação da integral e essa conta para reescrever só a parte que interessa, que é a diferença, é só no trecho ali perto do S. E aí o teorema da comparação e continuidade, de novo, me garante que essa integral aí do meio existe, e não só isso, mas eu calculo, né, esse limite dessa expressão aqui no meio existe, não só existe, como vai para o valor desejado. E esse aqui é exatamente a derivada da G que está aqui. Bom, a continuidade é só fazer os limites laterais, né, perto do A e do B. O conteúdo importante desse teorema é isso aqui. Isso aqui que nós vamos usar direto. Porque agora, com esse resultado, a gente consegue calcular a integral. Né? Porque, basicamente, o que a gente precisa é achar essa função g, que é a antiderivada. Então, eu vou fazer o que se chama a segunda parte do teorema, ou o teorema fundamental do cálculo, parte 2, ou segundo teorema fundamental do cálculo. Sei lá, na verdade, ele é um corolário e é como se calcula a integral. De fato, agora nós vamos usar isso aqui para mostrar o seguinte. Primeira pergunta eu vou apagar. Vou deixar esse negócio aqui, que é a conclusão. Posso apagar? Só uma observação, se h for menor do que zero, você está do lado esquerdo, mas você vai andar, a função também fica controlada. Geometricamente é muito simples o que está acontecendo, só precisa tomar cuidado que na hora que dividir por h negativo as desigualdades se invertem, mas aqui também tem que inverter o sinal. Teorema fundamental do cálculo, parte 2. Então, a gente pode chamar aquilo ali de parte 1, mas na verdade essa parte 2 é um corolário imediato. E é a técnica para calcular vocês vão dizer, no caso contínuo, na verdade, tomando cuidado, nas partes contínuas você consegue calcular usando essa mesma técnica, mesmo para funções descontínuas, depois a gente fala. Mas ela vai se aplicar imediatamente para f contínua. Muito bem. A história é a seguinte. Então, eu tenho a mesma condição do teorema, f, intervalo AB em R definida assim é contínua. Então, essa aqui é a hipótese. Né? E seja f maiúsculo uma antiderivada.
Antiderivada para f, ou seja, f' de x é igual a f de x. Bom, vocês vão dizer, existe? Existe, está aqui. Essa aqui é 1. Porque essa é a conclusão. Então, o teorema, a gente vai usar, de fato, o teorema para... Agora eu vou completar, mas ele já garante que existe pelo menos uma f maiúscula dessa, que é a minha g aqui. Mas o teorema diz uma coisa mais importante, esse corolário, que eu posso fazer o seguinte. Então, a integral de a até b de f de x dx é calculada simplesmente fazendo f de b menos f de a. Então vamos lá. O que nós queremos é calcular essa integral, sem fazer muita força. Ou seja, sem passar pela definição completa do limite. Então, se eu achar uma antiderivada, que é uma função tal que a derivada é a minha função dada, então a integral dessa função dada é só fazer a diferença da antiderivada, início menos o final menos o início. Vou fazer alguns exemplos. Vamos supor que f de x é a função x. X ao quadrado sobre 2 é a função que, se eu derivar, me dá essa função, correto? Então, se eu quiser integrar x dx de 1 até 2, eu simplesmente calculo x ao quadrado sobre 2 em 2, que vai dar 4 sobre 2, menos x ao quadrado sobre 2 em 1, que dá 1 meio. Essa é a resposta. Sem passar pela... Nós já fizemos essa conta, né? Se vocês lembrarem, nós fizemos isso aqui. Só que lá eu tinha feito só de 0 até b. Deu b2 sobre 2. Porque o 0... Né? Se eu integrar isso aqui como eu fiz, de 0 até b, se vocês olharem no caderno de vocês, a resposta é essa aqui. Não é? Bom, calculo x2 sobre 2 em b, menos x2 sobre 2 no 0, que é 0. Então dá b2 sobre 2. Está aí a resposta. Esse é um exemplo muito simples. Serve agora para calcular isso para cosseno, para seno, logaritmo, tudo que você souber achar uma função cuja derivada é a função dada, você sabe calcular a integral. Demonstração. Demonstração o que a gente sabe? Você tem isso aqui, ó. Né? Eu sei que a integral. Então, eu vou definir a nossa função. Isso. De A até S. Pronto. E eu sei isso aqui. Ok? Então eu tenho uma função cuja derivada é f de s e tem uma outra função cuja derivada também é f de s. Por hipótese, aqui a gente pode substituir a variável, né? Eu posso pôr x aqui no lugar, então eu posso pôr s aqui, eu sei que
Por hipótese, eu sei isso aqui. Se vocês quiserem, substituir a variável x e temos isso aqui. Aqui, se vocês quiserem, eu acho que o livro faz assim, ele define, ele troca a variável de integração, põe t, aí fica mais direto, e essa variável. Então, eu troco a variável de integração, chamo a variável de integração de t, e integro no intervalo de a até x. E, portanto, aqui a derivada é em relação a x. Pronto. E aí, fica todo mundo... As funções definidas são todas em função de x. Muito bem. O que nós sabemos já? Quando você tem uma função... né? Que tem a mesma derivada. O que nós sabemos dessas funções? Que a diferença delas é uma constante. Lembra disso? Teorema do valor médio. Aplicação imediata do teorema do valor médio. Se eu tenho uma função... Então, agora eu tenho f', eu tenho a função g, tenho a função f grande, e sei que f' menos g' é zero. Aqui. Elas são iguais a f. As duas têm a mesma derivada. Bom, isso aqui me garante que a integral... me garante que f... O teorema do valor médio diz exatamente, se uma função tem derivada a zero, e a minha função é essa diferença, né, chamem h de f grande menos g. Essa função tem derivada a zero, então uma é a outra mais uma constante. Elas têm a mesma derivada o tempo todo, só difere por uma constante. Porque a derivada, se uma função tem derivada a zero, é porque ela é constante. E a função que eu estou usando aqui é f menos g. Então a função é constante. Muito bem, então eu calculo f de b, é g de b mais c, f de a, é g de a mais c. Quem que é g de a? Vou usar aqui uma vez, provavelmente é a única vez que eu vou usar. Quanto que é g de a? Integral de a até a. Usando a definição, isso aqui é zero. Portanto, f de b menos f de a é igual a g de b. Só fazer a subtração. Cancela esse aqui é zero, g de b. Quem é g de b? É a integral de f de a até b. Que é exatamente o que eu quero. Cadê? F de b menos f de a é g de b. E g de b é a integral de a até b. Acabou. Então, basta, como eu fiz nesse exemplo, o teorema parece complicado, tá? Não é. Se vocês lerem isso aqui, eu usei que tem essa função tem derivada, a derivada é f, que é o teorema fundamental do cálculo. F' também a derivada é f, portanto, f' é igual a g', e, portanto, f é g mais uma constante. Duas funções, tem a derivada igual no intervalo inteiro. Essas funções diferem por uma constante. Essa constante, chamei de c. F de b é o g de b mais c. F de a é o g de a mais c. G de a é zero, porque é a integral de a até a. Intervalo zero. Então, a diferença aqui dá o g de b. E o g de b é a integral de a até b. E vocês veem ali um exemplo muito simples como é que a gente usa isso. Agora, pessoal, nós não precisamos mais, em nenhum momento de aplicações, usar a definição de integral. Eu só uso que eu sei calcular uma função cuja derivada é aquela função dada. Ok? Então, daqui em diante, nós vamos trabalhar em cima disso. Métodos para determinar a antiderivada. Métodos para determinar quem é essa função f grande. Sem passar pela definição. Algumas nós já sabemos e outras nós vamos aprender.